Bem-vindos ao World Affairs in Context, pessoal. Hoje, tenho o prazer de receber novamente um grande amigo do nosso programa, o Dr. Vladimir Brovkin. Vladimir é ex-professor de Harvard, autor prolífico e comentarista político. Ele também mantém um excelente canal no YouTube, Contemporary Issues in Politics with Dr. Brovkin, que eu recomendo muito, muito mesmo. Não deixem de conferir. Vladimir, seja bem-vindo de volta ao programa, é muito bom ver você novamente. Obrigado, Lena. É sempre um prazer participar do seu programa. É sempre um prazer recebê-lo. E, como você acabou de mencionar em um vídeo recente no seu canal, a guerra na Ucrânia está entrando numa fase perigosa. No campo de batalha, ela continua sendo, em grande medida, uma guerra de atrito. Mas a guerra aérea de longo alcance está escalando acentuadamente, e não há negociações de paz em curso. Nas últimas 24 horas, a Ucrânia lançou um de seus maiores ataques contra a Rússia. As autoridades russas afirmam que mais de 1.400 drones ucranianos foram interceptados nesse período. Vladimir, a guerra na Ucrânia está escalando e qual é a sua avaliação desses últimos acontecimentos? Sim, eu gostaria de começar discutindo o termo guerra de atrito. Acho que é um termo inadequado, porque a forma como as pessoas o entendem está muito associada à Primeira Guerra Mundial. E aquilo foi uma guerra de atrito, quando essencialmente havia uma linha de frente estável e ninguém realmente queria avançar, porque a cada tentativa perdiam dezenas de milhares de soldados. Era uma situação absurda em que, para avançar 4 quilômetros, o exército francês perderia, 50 mil homens. Simplesmente não fazia sentido. E a guerra de atrito era quando perceberam que era preciso esgotar o adversário. Então, o objetivo era matar o maior número possível de soldados alemães ou franceses. É por isso que se chama guerra de atrito. Não é isso que está acontecendo agora. Não é, de forma alguma, uma guerra de atrito nesse sentido. O que está acontecendo agora é que os russos pararam de jogar o jogo da guerra e começaram a travar uma guerra de verdade. As luvas saíram. E todas aquelas pessoas que durante anos diziam: a Rússia é fraca, a Rússia não consegue fazer isso nem aquilo, Putin é fraco, Putin tem medo do Ocidente, basta pressionarmos um pouco mais e a Ucrânia vai vencer. Bem, deixa eu lhes dizer uma coisa. Vocês ainda não viram nada. A Rússia está apenas começando sua ofensiva. E a cada semana que passa, eu vejo que eles têm mais determinação, mais recursos, e estão apenas começando a aparecer. E isso não é uma metáfora. Não estou tentando exagerar. Os europeus precisam entender que a guerra agora tem uma linha de frente de 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros seria praticamente atravessar toda a França e toda a Itália, até a Sicília. É como uma linha reta de 2.000 quilômetros. Eles nunca lutaram uma guerra assim. E isso significa que cada centímetro precisa ser defendido. Há soldados ali, há suprimentos ali, há combates acontecendo ali, tudo ao mesmo tempo. Na Primeira Guerra Mundial, havia uma frente de 400 quilômetros, e não havia combates ao mesmo tempo em toda parte. Havia luta um pouco aqui, um pouco ali, depois uma pausa de meses, e então acontecia outra batalha. Era assim que estava a linha estacionária em 2022, 2023, quando os russos estavam se preparando, quando começavam a produzir projéteis de artilharia em massa. Agora há avanços em Sumy, em Kharkov, em Dnepropetrovsk e em Donetsk. Em todo lugar. Todos os dias o exército russo está avançando. A Ucrânia é um país grande, então isso pode levar algum tempo, a menos que a frente desmorone. É isso que eu prevejo que possa acontecer. Portanto, não é uma guerra de atrito. É uma guerra da Rússia mostrando apenas o começo do que ela é capaz de fazer. Agora, os ucranianos fizeram uma escolha consciente de concentrar esforços em ataques com drones. Por quê?
porque isso dá visibilidade. É uma oportunidade para fotos. E eles precisam disso para conseguir mais dinheiro. Os russos não se importam com o que o Ocidente pensa sobre os ataques, porque são autossuficientes. Os ucranianos precisam mostrar o efeito. São como um garoto em treinamento físico que precisa apresentar resultados cada vez melhores para ser aceito numa etapa superior. É por isso que estão fazendo isso. Quer dizer, é absolutamente inútil que eles tenham explodido ontem um depósito de frutas silvestres. Para quê? Quem vai sofrer com isso? Bem, as pessoas vão sofrer porque não vão receber suas encomendas. E de quem elas vão cobrar? Do Putin? Não. Vão cobrar do Zelensky. Então, de certa forma, o que os ucranianos estão fazendo é aumentar ainda mais a raiva da população russa. Isso não é inteligente, se você quer que eles fiquem indignados com Putin e com a guerra. Então, isso não faz sentido nenhum. Os ucranianos estão simplesmente tentando causar uma impressão para conseguir mais dinheiro. Mas isso não é uma guerra de desgaste. Outro dia, o presidente russo Vladimir Putin disse que a Rússia responderia na mesma medida se os países europeus continuarem a apreender navios mercantes russos. Ele também disse que as apreensões, por parte da Europa, de navios mercantes ligados à Rússia são pirataria, e afirmou que a Rússia retaliaria não necessariamente na mesma área geográfica. Ou seja, uma ação russa poderia ocorrer longe das águas europeias. Então, o que está motivando essa reação representa uma mudança bastante significativa, especialmente por vir do próprio Putin. E por que a Rússia respondeu na mesma medida a esses atos de pirataria antes? Sim, essa é uma excelente pergunta. Muita gente está pensando nisso e dando respostas diferentes. Então, a minha resposta seria que tudo isso está em grande parte ligado à desilusão de Putin com Trump. Porque tudo aquilo de que os ocidentais, incluindo Paul Craig Roberts, sempre acusaram Trump, de ser um covarde, de ser fraco, de não ser capaz de agir, e muitos outros, o Dr. Rowe e outros, dizendo que ele deveria ter sido mais isso, mais aquilo. A minha resposta é que Putin quis dar a Trump uma chance de fazer um acordo. E isso era possível. Se Trump realmente tivesse insistido para que Zelensky aceitasse as condições que foram acordadas no Alasca, poderia ter dado certo. Porque a Rússia estava pronta para parar. É incrível. Agora ela não está pronta para parar, mas estava pronta para parar com 4 províncias, mais isso, aquilo e aquilo outro. E o mais importante, que Trump aceitou, nada de adesão da Ucrânia à OTAN ou a outras alianças militares. Essa é a prioridade número 1 para Putin e para a Rússia. O resto são detalhes. Que fronteiras eles vão ter? Vai ser este regime ou aquele regime? A segurança da Rússia, sem tropas estrangeiras e sem OTAN, era o número 1. Mas então, quando Trump mostrou que não conseguia fazer isso, que não era capaz, por quaisquer razões, eu tenho uma teoria sobre quais são essas razões. Mas ele não fez, não conseguiu e não fez. Então veio Maduro. Depois vieram tentativas de assassinato ou drones sobre a residência dele. Depois veio o ataque assassino contra o Ayatollah. Todos esses passos aos poucos, na minha teoria, levaram Putin a concluir que Trump o que significa que não dá para confiar nele para fechar um acordo. Ele não consegue entregar o que prometeu. Levou 1 ano para ele chegar a essa conclusão. Quando essa conclusão é alcançada, não há mais obstáculos. Os europeus apreendem nossos navios, nós vamos apreender os navios deles. Eles vão atacar nossos petroleiros, nós vamos afundar os petroleiros deles. Eles vão levar mercadorias militares para Odessa. Nós vamos explodir isso. E 7 navios já foram destruídos, além do próprio porto. E hoje houve ataques a Ismail e ao porto na Romênia. Então, tudo isso me mostra que as luvas saíram. Que agora os russos dizem, certo, vocês não quiseram resolver isso de uma maneira amigável.
então vamos resolver do nosso jeito. E essa é a mesma retórica que Putin usou, se vocês se lembram, em dezembro de 2021. Ele a dirigiu às potências ocidentais, naquela época, no chamado formato da Normandia, com Macron ainda lá por mais meio ano, e os alemães, e acho que era Scholz naquela época. Ele disse, vamos fazer um novo acordo de segurança. He said, let's make a new security arrangement. Let's, continue to implement. Vamos continuar a implementar, obrigar os ucranianos a implementar os acordos de Minsk. Eles disseram que não. Ele disse, foi isso que Putin disse. Não, certo, então vamos fazer isso por meios técnico-militares. E eles riram disso. Disseram, tá bem, vá em frente, Vladimir. E foi o que ele fez. Meios militares, até chegar a um ponto em que vocês aceitem nossa posição. Nada de adesão à OTAN, nenhuma ameaça militar da Ucrânia à Rússia e precisamos de um tratado. E, nesse sentido, a posição não mudou desde 2021. E o Ocidente agora está começando a perceber que Putin fala sério. E se eles não fizerem alguma coisa, então o exército russo continuará avançando e talvez vá além. Vladimir, você está na Europa neste momento. Está vendo alguma mudança significativa na postura da União Europeia em relação à guerra na Ucrânia? Enquanto a Rússia intensifica sua ofensiva, ela está avançando, a linha de frente está avançando. A Rússia está tomando cada vez mais cidades e municípios no Donbass e claramente avançando rumo ao objetivo de estabelecer controle sobre o Donbass. Então, você está vendo alguma mudança na postura da União Europeia em relação à guerra, já que, de fato, a Ucrânia está perdendo? Ela já perdeu, embora ainda esteja lutando? Ou melhor, está sendo mantida na luta por seus tutores ocidentais. Mas você está vendo alguma mudança significativa na política da União Europeia em relação à guerra? Ou a elite europeia continua decidida a permitir que o regime de Zelensky lute até o último ucraniano na prática? Sim, muito, muito boa. Mais uma vez, é uma pergunta séria e difícil, porque quando dizemos União Europeia, é muito importante definir de quem estamos falando. Os atuais líderes da União Europeia são muito parecidos com Zelensky, em certo sentido, porque precisam se manter firmes em sua posição. Precisam manter sua política, porque se revisarem essa política, muitos dos seus opositores vão dizer: por que vocês não fizeram isso antes? Por que vocês? Em outras palavras, a política deles está perdendo. E ainda assim, eles não conseguem abandoná-la. Não conseguem revisá-la, porque isso minaria a própria credibilidade deles. Então a única resposta que tem é mais sanções. Mais sanções. Mais sanções. Até hoje, Kaja Kallas disse que precisamos de mais sanções contra a Rússia. Não funciona. Todo mundo sabe que não funciona. Mas eles não têm nada a dizer, porque aceitar algum tipo de compromisso com os russos seria uma derrota política para eles. E para a própria sobrevivência e credibilidade, eles precisam se apegar a isso. No entanto, há rachaduras internas. O paradoxo da União Europeia é que ela não tem um exército. Então é como se eles se vissem como tão poderosos, com um PIB enorme de 20 ou 30 trilhões. Uau, 15 vezes maior que o da Rússia. Tudo isso é ilusório, porque eles não têm um exército. Não têm o dinheiro, não têm a vontade, não têm nada. Esse é o meu argumento. Porque todo o dinheiro não está com a União Europeia. Todo o dinheiro está com os governos nacionais. Sim, eles têm um orçamento. Mas esse orçamento não tem dinheiro algum para a Ucrânia, nem para a guerra em geral, porque precisa ser aprovado pelo parlamento. E eles poderiam distorcer isso, manipular e criar algum tipo de fundo como fizeram, durante muitos anos, de 500 bilhões. Isso não é nada. É menos do que... Isso equivale ao orçamento anual da Rússia, ou a meio ano dos Estados Unidos. Então, num certo sentido, eles não têm dinheiro para... E, mesmo que criassem um exército europeu, é impossível, porque ele nunca será criado. Os oficiais poloneses se recusariam a aceitar ordens de oficiais alemães. As cicatrizes da Segunda Guerra Mundial ainda são muito profundas, e o contrário também é verdadeiro.
are still very high, and the other way around. And the French officers will never accept an order. E os oficiais franceses jamais vão aceitar uma ordem vinda de um oficial alemão, pelo mesmo motivo. E os portugueses estavam pensando, por que temos que lutar por algo assim? Isso não nos diz respeito. Estamos longe demais. E o mesmo vale para a Irlanda, a Grécia e a Itália. Portanto, isso é falso. Sabe, eles estão se enchendo como se fossem uma grande força político-militar. Na verdade, são um bando de galinhas assustadas, correndo de um lado para o outro, com medo, apavoradas e em pânico, sem saber o que fazer. E em vez de se sentarem e elegerem alguém para representá-los, ou de cada um criar um comitê, vão até os russos e negociem. Certo, vocês querem segurança? Tudo bem. Nós também queremos segurança. Vamos resolver isso. We want security too. Let's deal. But they're not ready to do this. However, Mas eles não estão prontos para fazer isso. No entanto, pode muito bem ser que dentro de um ano estejam. Tudo depende das eleições na França e das eleições na Alemanha. As eleições na Alemanha ainda não aconteceram. Mas eu preciso explicar aos seus ouvintes as peculiaridades da Constituição alemã. Ela é ainda mais frágil. Os governos alemães são ainda mais frágeis do que o britânico. Porque no sistema britânico, você pode votar uma moção de desconfiança, mas o partido no poder permanecerá por 5 anos, aconteça o que acontecer. Então eles vão substituir seus primeiros ministros. E é isso que vem fazendo. so they will replace their prime ministers, and that's what they've been doing. They just keep replacing prime ministers, but it's the same party. Eles simplesmente continuam trocando os primeiros ministros, mas é o mesmo partido, o mesmo governo e a mesma política. Na Alemanha, não é assim. Na Alemanha, existe um procedimento chamado voto construtivo de desconfiança. E isso significa que a qualquer momento, literalmente amanhã, uma coalizão poderia ser formada. Construtivo quer dizer que antes de derrubarem o governo atual, eles já precisam concordar sobre o novo governo. Mas na Alemanha, é muito simples, porque eles têm 5 ou mais partidos políticos e combinações entre partidos. Agora, eles têm a chamada Grande Coalizão, que é a CDU com o SPD, os social-democratas e os democratas cristãos. With SPD, the Social Democrats and Christian Democrats. And they've been in power for many, many years because they E eles estão no poder há muitos, muitos anos, porque tinham tanto medo da alternativa para a Alemanha que vem encolhendo. Mas, como os dois já foram muito, muito grandes em certo momento, pensaram, mesmo encolhendo, ainda vamos ter a maioria. Bem, agora chega o momento em que até esses dois grandes começam a parecer que podem perder para a alternativa para a Alemanha. E se os democratas livres ou os comunistas se juntarem à alternativa para a Alemanha, o que não é impossível, eles podem se superar em votos democratas cristãos e os social-democratas. E isso pode acontecer a qualquer dia. and the Social Democrats, and that could happen any day. Now, in the conditions when AfD Agora, numa situação em que a AfD cresce, 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 e a insatisfação dos alemães também cresce, cresce, chegará o momento, não é uma questão de se, mas de quando, em que a atual coalizão vai se desfazer. Muito provavelmente, será o SPD, os social-democratas, que vai sair, porque eles sentem que o rumo atual está simplesmente destruindo o Partido Social-Democrata, que é o partido mais antigo da Alemanha, remontando a Marx. Eles já tiveram 30%. in Germany. Depois caíram para 25%, depois para 20%. Agora estão em 15%. Estar associado aos conservadores, a Merz e outros, está destruindo o Partido Social-Democrata. E muitas pessoas no partido dizem, por que estamos fazendo isso? Para quê? Para salvar a pele dele. Many people in the party say, why are we doing this? For what? To save his skin? We should realize reality has changed and Devemos perceber que a realidade mudou e que precisamos mudar o rumo. Então é isso que está acontecendo na Alemanha. E como eu disse, meu entendimento é que a questão não é se isso vai acontecer, mas quando vai acontecer. E para concluir meu ponto, se houver mudanças na Alemanha e na França, então von der Leyen pode se aposentar, dar adeus, e Kallas será demitida. Porque essas pessoas fazem o que as grandes potências querem. A União Europeia, essencialmente, é a Alemanha, Itália e França. É isso. Elas tomam todas as decisões. Esses são os grandes membros fundadores. São os 3 países com economias aproximadamente equivalentes. Eles têm poder de veto, de fato. E todos os pequenos têm que dizer sim. A Polônia quer entrar para o clube,
mas acho que ainda falta muito, muito tempo para ser aceita como uma verdadeira, sabe? Igual às 3 grandes, às 4 grandes. Equal to the big four, big three. Certo, e é interessante porque claramente existe uma espécie de competição entre a Alemanha e a Polônia. A Polônia não quer ser vista como um parceiro menor. Mas é claro, a Alemanha não tem interesse em dar à Polônia mais do que o absolutamente necessário para, de certa forma, manter suas ambições e abrigar, como é mesmo o maior exército da Europa. Acredito? É a Polônia. Sim, sim, sim. Então eu sei que também há uma dinâmica muito interessante entre os dois. E é interessante ver como isso se desenrola, com a guerra na Ucrânia, ao fundo, e as ambições da OTAN de fortalecer seu flanco oriental. Sim, exatamente. Mas é claro, a Rússia enfrenta uma situação muito interessante e instável, não apenas a oeste, mas também a leste. Na semana passada, Putin visitou o Extremo Oriente Russo pela primeira vez e esteve nas Ilhas Kurilas, que fazem parte do território soberano da Rússia e sobre as quais o Japão tem reivindicações territoriais, apesar de ter renunciado às ilhas após a Segunda Guerra Mundial. Então, a visita de Putin foi principalmente uma mensagem ao Japão sobre a soberania russa sobre as Kurilas, ou também teve a intenção de alertar sobre a crescente cooperação militar do Japão com os Estados Unidos e a OTAN. Bem, de novo, não é tão simples assim. Sim, é isso, mas há mais coisa envolvida. É uma mensagem para o Japão. É uma mensagem para os americanos, mas também é uma mensagem para todo tipo de gente. E deixe-me explicar. Acho que a principal mensagem é, na verdade, para os europeus. Ao dizer que não precisamos tomar nada no Báltico, porque no Báltico a Dinamarca pode bloquear o acesso russo ao alto mar. Podemos tomar o que quisermos no Extremo Oriente. E é por isso que Putin publicou esse material, mostrando que durante um certo período passaram mais de 1.000 navios. Desses, pouco mais de 300 eram britânicos e franceses. Então essa foi uma mensagem direta para a Grã-Bretanha e a França. Se vocês mexerem nos nossos navios tanque em alto mar, em águas internacionais, eu, Putin, considero isso pirataria. E piratas levam tiro, e nós não vamos mais ficar, sabe, fazendo rodeios. Nós vamos atirar, vamos nos defender e vamos apreender os seus navios. Então isso foi muito... O que me interessa nisso é que Putin é um legalista. Ele é advogado e sempre quer parecer cordial, especialmente para o sul global. Mas isso foi Putin enfurecido. Ele estava simplesmente dizendo ao Ocidente, calhe a boca. Se vocês mexerem nos nossos navios, nós vamos mexer nos de vocês. Então é uma mensagem muito dura e muito abrupta, como um pouco de água fria no rosto de Macron e de outros. Portanto, acho que essa é, de longe, uma mensagem mais importante do que qualquer outra coisa. Para o Japão, acho que a mensagem é: vocês tiveram a chance de vocês. 20 anos atrás, Putin foi à China, quer dizer, ao Japão. E houve algum tipo de conversa não sobre recuperar territórios. Isso nunca foi realmente esperado. Mas houve todo tipo de conversa sobre concluir um tratado de paz e desenvolver conjuntamente o Extremo Oriente, o que seria vantajoso tanto para o Japão quanto para a Rússia. A mensagem para o Japão era: vocês tiveram a chance, agora não tem nada. Então, isso foi de novo uma espécie de, sabe, lembrete rude aos japoneses. Vocês estragaram tudo. Poderiam ter tido um bom desenvolvimento. Poderiam ter tido relações de boa vizinhança, poderiam até ter tido fronteiras abertas, poderiam ter tido empresas japonesas no Extremo Oriente, incluindo as Kurilas. Vocês poderiam ter feito isso, mas agora não podem mais. Agora acabou tudo, terminou. E a mensagem é: não precisamos mais de vocês. Sim. Vão ser os filhotes dos Estados Unidos. Agora temos os chineses e temos todas as tecnologias que queremos, não de vocês, mas da China. Tchau, tchau, Japão. Acho que é assim que eu interpreto a mensagem dele ao Japão.
Acho também que isso é um lembrete ao Japão de que a aliança com os Estados Unidos não é realmente uma aliança. É um lembrete de que eles são um estado vassalo, são território ocupado. Eles não podem nem fazer o que querem em Okinawa. Então fazem todo esse alarde. Os russos anexaram nossos 4 territórios. E Okinawa? Há uma população japonesa lá, e os japoneses não têm absolutamente nenhuma voz na administração e no governo de seu próprio povo, em território japonês, tantos anos depois da Segunda Guerra Mundial. E não vamos esquecer, agosto é o período bombardeo nuclear no SIS. Is the time of nuclear bombing of Japan. And I think that this was another reminder when Putin went there. E acho que isso foi outro lembrete quando Putin foi até lá. Pessoal, pensem em agosto de 1945. Foi quando os Estados Unidos bombardearam vocês com armas nucleares. Então parem de falar dessas 4 ilhas e pensem no que estão fazendo agora com essa sua chamada aliança com os Estados Unidos. Acho que essa foi a mensagem de Putin para a Europa, para o Japão e para os Estados Unidos. E acho que também foi uma mensagem para a Ásia e para os países asiáticos. A mensagem para eles foi: todos vocês podem se beneficiar muito das relações comerciais com a Rússia. Não mexam conosco. Não nos ameacem. Não ajam como os europeus tolos ou como os japoneses estúpidos. Estamos abertos a negócios, amizade, cooperação, BRICS e seja lá o que for. Vamos apenas aprender com os erros desses 2 imbecis e continuar avançando na direção certa, porque o futuro pertence à Ásia. Essas minhas opiniões sobre o que Putin quis dizer. These are my views on what Putin meant. You mentioned the Baltic states, and I think that's probably where Você mencionou os estados bálticos, e acho que isso também vale a pena discutir. Então, o primeiro-ministro da Letônia, Andris Kulbergs, se estou pronunciando corretamente o nome dele, disse recentemente em uma entrevista a Político que a Letônia deveria receber mais 7 bilhões de euros da União Europeia nos próximos anos. Isso cobriria tanto o aumento dos gastos militares quanto as consequências econômicas do rompimento de laços com a Rússia. Também vale notar que a Letônia foi mais longe do que qualquer outro país do Báltico em termos de escalada, porque ainda mantém em suas 5 bases militares pessoal das forças ucranianas de sistemas não tripulados. Então, os estados bálticos estão se tornando cada vez mais assertivos contra a Rússia. Qual é a sua percepção sobre o papel deles nessa que é, na prática, uma guerra por procuração contra a Rússia por meio de outros estados, sendo a Ucrânia o principal deles? E qual é a probabilidade de esses estados se tornarem a próxima Ucrânia nos próximos anos? are these states to be the next Ukraine within the next several years? Well, if I were to try Bem, se eu fosse tentar falar do ponto de vista do bem-estar desses estados, e não posso, porque a população russa é discriminada e considerada não cidadã, esses são estados de apartheid, que discriminam abertamente o que hoje é uma minoria. Mas no caso da Letônia, não é uma minoria. O número de letões e de russos, ou de falantes de russo, é pelo menos igual. Essa é uma questão à parte. Na verdade, eles estão comprometendo a própria sobrevivência, porque o que estão fazendo é cutucar o urso. E o urso está ocupado agora. O urso tem outra prioridade. busy now. The bear has a different priority. But if the bear gets angry and slaps Mas se o urso ficar irritado e der uma patada neles, não vai sobrar nada deles. E acho que eles deveriam entender isso, mas se recusam a entender. Continuam agindo como se fossem fortes. Talvez precisem disso para a própria autoestima e, sabe, para ter a sensação de que significam alguma coisa. Não significam nada, porque as tendências demográficas na Letônia, na Lituânia... Eu li sobre isso quando fiz meu vídeo sobre o futuro dos Bálticos. Daqui a 30 anos, não vai sobrar Letônia nenhuma, porque todos vão desaparecer. E essa é uma maldição da União Europeia. E é uma questão muito, muito interessante e importante. Ou melhor, não é uma questão, é um problema. or not a question, it's an issue. The problem with EU, how it affected O problema com a União Europeia, a forma como ela afetou os países bálticos, e também a Romênia, a Bulgária e a Polônia, é que todos os jovens vão para a Europa Ocidental em busca de emprego, de empregos melhores, que pagam mais, de acordo com a formação deles.
Quando visitei Bucareste e estive na Universidade de Bucareste, o que vi foram anúncios por toda parte, sabe? Programas em Berlim, em Viena, aqui e ali. Todos os jovens vão para lá, para o exterior, porque há mais oportunidades e porque pagam o dobro, o triplo e assim por diante. Então, quando todos os jovens vão embora, só ficam os aposentados e os russos. Isso significa que eles terão uma maioria russa muito em breve de novo, como tinham nos tempos soviéticos. Além disso, alguns observadores ressaltam que a Letônia estava muito melhor na época soviética do que está agora, porque todos os letões estavam lá, ocupando cargos de autoridade por meio do Partido Comunista. Eles governavam a própria república. E agora não governam mais. Recebem ordens da União Europeia. Dependem completamente de repasses da União Europeia, inclusive para a energia, depois de terem cortado, com orgulho, os laços com a Rússia e a eletricidade russa. Tudo bem, vão em frente. Na verdade, a Rússia não precisaria fazer muita coisa. Bastou privá-los da receita dos portos. Putin construiu Ust-Luga, e agora todas as exportações russas passam por território russo. Eles não recebem nada. Antes, recebiam milhões de turistas russos. Agora não recebem nada. Então eu acho que o caminho que eles escolheram é suicida. A única forma de esses países terem prosperado seria servindo de ponte, como eram nos anos 90. Havia enormes quantias de dinheiro passando pelos bancos letões, que ganharam muito dinheiro nos anos 90 por serem voltados à exportação e amigáveis à Rússia. Aí eles cortaram tudo isso. Tudo bem, prejudicaram a si mesmos. Os oligarcas russos encontraram outros caminhos. A Rússia, como Estado, encontrou outros meios e outros canais, construiu outros portos, e eles deram um tiro no próprio pé. Somado à adesão à União Europeia, a fuga de capitais, a fuga de cérebros e a saída dos jovens, são realmente territórios que estão definhando. Então a Rússia nem precisaria conquistá-los. Eles simplesmente vão basicamente entrar em colapso um dia. É interessante porque estamos discutindo as escaladas na guerra da Ucrânia. E estamos acostumados a pensar, ou a mídia tradicional está acostumada com essa narrativa, que mais armas para o regime de Kiev permitirão que a Ucrânia, o regime de Zelensky, defenda a democracia, defenda a soberania ucraniana contra a Rússia. E agora acho que estamos observando uma tendência interessante. A escalada talvez não aconteça tanto pela transferência de mais um sistema de armas para Kiev, mas, na verdade, pela ampliação da definição do que é um alvo legítimo. Porque agora, à medida que a Ucrânia está, de certa forma, ficando sem efetivos, sem defesa aérea, sem opções de verdade, ela se tornou, na prática, um estado sem saída para o mar. Agora o Ocidente está ampliando os alvos que permite que a Ucrânia atinja em território russo. E, claro, isso resulta em retaliação. Então, esse ciclo de violência e guerra continua e só piora cada vez mais. Até onde o Ocidente está disposto a ir. E quando falo em Ocidente, refiro-me realmente às capitais europeias, aos estados europeus envolvidos em fornecer armas a Zelensky e financiar as armas de Zelensky. Até onde os líderes europeus estão dispostos a ir para infligir sofrimento à Rússia. Ainda existe alguma linha vermelha neste momento? Are there any red lines left at this point at all? Não, esses líderes europeus que estão no poder agora estão dispostos a ir até o fim, quase a uma guerra nuclear. Mas, de novo, o problema é dinheiro. Porque eu vi em um dos programas que um drone FPV custa $200 mil. O sofisticado, aquele que pode causar danos reais. Isso é, claro, muito melhor do que $2 milhões por um míssil Patriot. Então, 10 desses equivalem a um Patriot, e eles disparam centenas deles. Isso custa dinheiro. Vai somando, 1 bilhão, mais 2 bilhões, mais 2 bilhões. E não é infinito, porque o dinheiro precisa ser aprovado em votação, ou eles têm que manipulá-lo de alguma forma.
Mas nem isso é a questão. They have to manipulate it somehow, but not even that is the issue. What I think is crucially important that we see in O que eu acho de importância crucial é que estamos vendo diante dos nossos olhos que não importa quantos drones os ucranianos lancem, os russos estão aprendendo, dia após dia, a interceptá-los e abatê-los. Não importa quantos sejam. Agora estamos vendo casos em que 800 ou 880 foram lançados e 2, 3 ou 4 passaram. Quero dizer, a análise de custo-benefício não fecha. Além disso, os que conseguem passar geralmente atingem alvos mais vulneráveis. Porque os russos, primeiro, protegem instalações militares e fábricas estrategicamente importantes, como as que produzem mísseis Iskander e assim por diante. Há 3, 4 ou 5 camadas de defesa em torno de Moscou e dessas instalações. around Moscow and these installations, and after that goes, wild. E depois disso vem a Ucrânia, sabe? Frutas silvestres, praias e restaurantes. Mas pouco a pouco, nem isso seria possível para os ucranianos, porque venho acompanhando questões técnicas sobre o que os russos estão fazendo. E, essencialmente, objetos que voam baixo são difíceis de interceptar. E o sistema de defesa aérea russo era considerado o melhor porque foi projetado para combater objetos que voam alto, como mísseis intercontinentais, mísseis balísticos ou outros tipos de mísseis que voam alto e rápido. Agora, o que os ucranianos fizeram ao inventar esses drones de brinquedo? Há enxames deles, há centenas, há milhares. Mas a carga deles é muito, muito pequena, meio quilo. But their charge is very, very small, half a kilo. And that means they can kill one soldier, and they could be effective in. E isso significa que eles podem matar um soldado e podem ser eficazes em manter os soldados abaixados nas trincheiras. Mas não são eficazes quando são lançados contra alvos importantes. Eles causam muitos transtornos. E lamento dizer, mas há civis sofrendo. E eles matam civis, 10, 5 por dia, em Belgorod e Kursk. E eu sinto muito por essas pessoas, tanto quanto sinto pelos civis ucranianos. Mas, militarmente, isso não faz sentido algum, porque não muda nada. E o que os russos estão fazendo agora? A forma como estão combatendo esses objetos que voam baixo significa que é preciso ter, a cada 50 quilômetros, algo no ar, monitorando o radar que se aproxima, outras luzes infravermelhas e assim por diante. Radar and other infrared lights and so on. And that means that you have to have some either E isso significa que você precisa ter aviões AWACS em patrulha, mantendo isso constantemente, ou construir torres a cada 50 quilômetros, como torres de telefonia, que controlem o espaço aéreo. E eles estão fazendo isso. E estão fazendo isso de forma eficaz. Acho que Sobyanin, o prefeito de Moscou, disse que dos 1.500 drones lançados nos últimos... Enfim, ele mencionou dias específicos. 3 chegaram à cidade de Moscou e 1 chegou ao centro da cidade de Moscou. Isso significa que os russos já aperfeiçoaram o sistema de interceptação ao redor de Moscou. A próxima coisa que estão fazendo é em torno de instalações estrategicamente críticas, seus depósitos de mísseis, seja lá o que for, e suas fábricas que produzem mísseis e assim por diante. A próxima coisa que vão fazer é patrulhar toda a fronteira com a Ucrânia. E agora os ucranianos respondem a isso, infiltrando pessoas. Os infiltrados atravessariam a fronteira a pé, pela floresta, e então lançariam algo dali, ou coisa parecida. Ou um foi lançado do Cazaquistão. Então eles têm infiltrados passando pela fronteira aberta com o Cazaquistão. Aí vão caminhar até lá, e de uma floresta no Cazaquistão, lançar seu aviãozinho para atingir alguma instalação de petróleo. Depois vão fazer um grande alarde, dizendo que são tão poderosos, tão fortes e que conseguem voar tão longe. Isso tudo é propaganda. É para os Zelensky se sentir bem, mas militarmente não faz sentido nenhum. E eles sabem disso, e estão perdendo. Kiev está realmente interpretando mal a situação, porque claramente lançar ataques com drones em território russo, como você disse no início desta conversa, funciona bem porque produz esse efeito de impacto. É bom, de certa forma, para relações públicas, mas isso não muda necessariamente a situação no campo de batalha. Então, Kiev está interpretando mal a situação.
ou Zelensky está desesperado a ponto de fazer efetivamente tudo o que estiver ao seu alcance para manter esta guerra em andamento, para continuar realizando esses ataques que não têm valor estratégico nem tático, apenas para ter algo a mostrar aos seus patrocinadores ocidentais e então conseguir mais financiamento e mais armas deles? Sim. Sim, acho que a resposta para essa pergunta é que Zelensky e as pessoas ao redor dele, e não é só o Zelensky, são as pessoas ao redor dele, é o tipo Azov. São nacionalistas bandeiristas. Eles se recusam a aceitar a realidade. E eu chamo isso de passar da negação ao pânico. É nessa fase que eles estão. A primeira fase é a negação. Não, isso não está acontecendo. Não, na verdade, estamos avançando. Então eles criam essa realidade de propaganda, e o Ocidente engole e consome isso. Porque é conveniente para os líderes da União Europeia fingirem que a Ucrânia está vencendo. Mas a escolha que eles tinham era aceitar a realidade. E o paradoxo é que se tivessem aceitado a realidade, poderiam ter salvado o próprio pescoço e até mesmo o seu regime em uma determinada parte do território da Ucrânia. Era isso que poderia ter acontecido. Mas, de certo modo, fico muito contente que eles sejam tão teimosos, porque estão minando a própria sobrevivência. Porque quando se recusam a reconhecer o que Zelensky poderia ter feito um ano atrás, assinado o acordo. Sim, é humilhante. Sim, é doloroso. Aceitar tudo o que Putin propôs no Alasca. Certo, a guerra acaba. E ele ainda mantém mais da metade da Ucrânia sob seu controle, além de paz e um tratado de paz garantido com a Rússia. Isso teria sido do interesse dele, da sua camarilha e do seu regime. Não, eles não conseguem fazer isso, porque psicologicamente não conseguem aceitar nada dos moscovitas, porque os odeiam tanto. E o ódio deles os cega. E o ódio deles os leva à autodestruição. Esse é o ponto-chave. Eles vão continuar se autodestruindo até que tudo desmorone. E quero mencionar uma coisa a esse respeito. Há cerca de uma semana, houve um debate interessante em Kiev, e Zaluzhny falou. Eu até queria fazer um vídeo sobre isso, mas depois aconteceram tantas outras coisas. A posição de Zaluzhny é muito interessante, porque ele, na verdade, defendeu o que eu estou dizendo. Vamos aceitar a realidade. Eu vou assinar um acordo com Putin, diz Zaluzhny. Então, ele se posiciona na política ucraniana como um nacionalista convicto, mas como alguém disposto a ceder em qualquer coisa para que o regime sobreviva. Bem, é claro que Zelensky está fazendo de tudo para enfraquecê-lo. E hoje, houve manifestações em apoio a Fedorov. Quem são essas pessoas? São arquinacionalistas. Fyodorov tem essas credenciais de czar dos drones. Mas é a mesma coisa. O que eles querem é encontrar uma forma de fechar algum tipo de acordo aceitável para Putin, para que possam sobreviver. Acho que Putin já passou dessa fase. Pelo que entendo, Putin e a liderança russa decidiram nenhum acordo de qualquer tipo com o regime bandeirista. Eles querem uma mudança de regime. E só com um governo diferente na Ucrânia é que vão discutir, sabe, as fronteiras, a Constituição e todo o resto. Então essas pessoas são mortos-vivos. Elas não vão sobreviver. É uma questão de semanas ou meses. Não consigo calcular exatamente, mas do jeito que as coisas estão indo, isso está se acelerando. O colapso do Estado ucraniano está se acelerando porque os ataques russos são muito, muito, muito poderosos e dolorosos. Hoje, eles destruíram toda a, refinaria de petróleo em Kryvyi Rog. E no dia anterior, as usinas de energia elétrica em Lvov e em Kiev. E isso, se você juntar tudo, é simplesmente toda a força industrial da Ucrânia, construída nos tempos soviéticos, indo em chamas. E vai chegar um ponto em que não haverá nada. As lojas já estão ficando vazias, os soldados estão fugindo. Eu antecipo o colapso do regime ucraniano. Quando? Eu não sei. Mas ele vai colapsar, porque é insustentável. Do jeito que está agora, é insustentável.
E claro, seria do maior interesse da população ucraniana que o regime entrasse em colapso. Ele é ilegal, é antidemocrático, e a população ucraniana realmente precisa de paz e da oportunidade de começar a reconstruir o país, o que restou dele de qualquer forma, e de definir uma nova estrutura de segurança que possa durar e estabelecer a paz no leste europeu. Sim, exatamente. Vladimir, muito obrigada por uma conversa tão fascinante. É sempre um grande prazer recebê-lo e ter a oportunidade de conversar com você. Obrigada por estar aqui e, como sempre, espero tê-lo de volta ao programa em um novo episódio. Thank you so much. Muito obrigado. E são as suas perguntas que me inspiram a explicar as coisas melhor do que eu achava que conseguiria. Obrigado. Thank you. Bem, obrigado.